Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem uma matéria do jornal O Globo mostrou que Bolsonaro vai ser o primeiro presidente desde a implantação do real a terminar o mandato com salário mínimo valendo menos do que quando entrou. Quando a gente observa aqui a variação do mínimo sob a gestão dos presidentes, na gestão FHC foi positivo de 50,9%, na gestão do ex-presidente Lula 57,8%, na gestão da ex-presidenta Dilma 12,7%, já com Temer a gente baixa para um dígito, né, chegando a 3,3%, e a perspectiva para Bolsonaro é menos 1,8%. Como é que você vê esses dados, Fausto? É bastante simbólico da era que a gente vive hoje com Bolsonaro e Paulo Guedes? Sim, Glauco. Na verdade, é algo que a gente já vem assistindo desde do golpe de 2016, do governo Temer, e se acelerou aí, né? Se radicalizou com o Bolsonaro. O salário mínimo é uma das principais ferramentas para a distribuição de renda no Brasil. Quando você teve a política de valorização do salário mínimo, não só as categorias ali que, de certo modo, operam, né, recebem o salário mínimo e foram beneficiadas, seja o caso dos aposentados, seja o caso os trabalhadores que têm um piso referenciado no salário mínimo, mas também o conjunto da economia, como, por exemplo, os diversos segmentos aí do trabalho informal. Trabalhadoras domésticas, por exemplo, os trabalhadores domésticos são um dos principais beneficiados quando o salário mínimo se eleva, e isso altera, de certo modo, a distribuição da renda. Ao longo dos governos, a gente viu políticas diferentes. Vamos lembrar que lá no início do Plano Real, quando foi criado o real, o salário mínimo significava alguma coisa perto de R$64, e aí foi se tendo um movimento ali na primeira alta, inclusive do salário mínimo, em chegar a um chamado R$100, que na época era lá o tal muito próximo aos $100. Depois disso, a gente assistiu, em especial a partir do governo Lula, a criação de uma política nacional e anual de valorização do salário mínimo, em que todos os anos, né, o salário mínimo ele se elevava para acima da inflação. Se elevava com uma regra, né, que dizia que o salário mínimo tinha que crescer o equivalente ao crescimento da economia, e esse crescimento da economia era referenciado no ano anterior. O que a gente viu a partir do governo Temer foi a extinção dessa política, como a gente conhece. Na prática, você tem tido no máximo o reajuste da inflação, e em alguns casos, como a gente vai assistindo aí com o governo Bolsonaro, nem isso. Isso vai colocando como uma política, não é só uma questão numérica, uma questão de como foi definido a valorização do mínimo. Quando você teve ali em 2016 a discussão do teto de gastos, ficou muito claro que tinha-se um claro movimento de reduzir as políticas públicas, reduzir os direitos sociais, e isso vem acontecendo gradativamente. No governo Bolsonaro, a gente assistiu uma aceleração disso, uma desmontagem propriamente dito de toda a estrutura social, e inevitavelmente isso atingiria o salário mínimo e atingiu frontalmente. E aí o que a gente está assistindo? A gente está assistindo um empobrecimento da população brasileira, aumentação o aumento, né, da questão da desigualdade, os mais ricos ficando mais ricos, mais pobres ficando mais pobres, e no meio disso tudo a inflação. É interessante a gente lembrar, Glauco, de olhar um pouquinho essa história da inflação, porque quando da política de valorização do salário mínimo, uma das coisas que se falava, né, muitos especialistas, economistas, é que o aumento do salário mínimo ia causar inflação. E olha só, né, nós tivemos um período de inflação controlada dentro da meta e valorização do salário mínimo. E agora nós temos o oposto, né, temos um salário mínimo que não cresce, na verdade ele se reduz, e nós temos aí inflação ultrapassando a casa dos 12% ao ano, como foram os dados aí do IPCA 15 que a gente viu ontem. Então, a gente vai vendo como essas falas muito vinculadas ao mercado, nem sempre elas se relacionam, né, elas têm base real, elas se colocam aí no mundo da realidade.
E o pior, Fausto, é que essa degradação do salário mínimo chega num momento muito ruim da economia, muito ruim para o país, porque a inflação é a maior dos últimos 27 anos, o preço dos combustíveis também é o maior da história. Tivemos hoje mesmo, temos aí um reajuste do diesel nas refinarias, e o próprio Diese mostrou, né, Fausto, que o preço da cesta básica chegou a R$ 803,99 no mês de março em São Paulo, comprometendo mais de 70% do salário mínimo. Então, essa não reajuste real do salário mínimo afeta, em especial, os mais pobres, num momento muito crítico do país, Fausto. Sim, Glauco, porque a inflação ela vem subindo, ela já ultrapassou a casa dos 2 dígitos, já estamos falando de 12%. Nós estamos falando de uma inflação que ela tem sim um peso diferenciado entre os mais pobres e os mais ricos, e os mais pobres agora vem sofrendo bastante, uma vez que o valor da cesta básica vem se acelerando, o preço dos alimentos, em especial, ele tem sido puxado, e tem puxado a inflação, e aí o que a gente vê agora? O aumento aí do diesel, mais uma vez, e o aumento do diesel, inevitavelmente, significa aumento em cadeia, e aí, no caso, por exemplo, da questão dos alimentos, a gente deve ter um impacto novamente aí sobre o preço dos alimentos. O diesel, quando aumenta nas refinarias, inevitavelmente chega o seu aumento na bomba, e dali ele se alastra por toda a economia, até porque a economia brasileira é uma economia que anda sobre pneus, anda sobre a boleia dos caminhões. Quando você tem, então, uma alta aí no custo do frete, você aumenta o custo do produto que sai lá do interior, que sai lá das fazendas e etc., até o centro de distribuições, encarece o custo do distribuidor, ali seja o feirante, seja o supermercado, a quitanda, e a gente vai vendo como que esses preços vão se contaminando em relação a uma política claramente de preços orquestrada aí pela Petrobras, sob o comando do atual governo e do ministro Paulo Guedes. Nós temos hoje um problema inflacionário que não é pequeno, e, de certo modo, corrói a renda do conjunto da classe trabalhadora, em especial dos mais pobres. Aí, quando você não tem nenhuma política que garanta nenhum tipo de aumento para o salário mínimo, aumento real, a gente fica esperando, né, o ano que vem, então só em janeiro que a gente vai assistir aí um novo aumento do salário mínimo e, quiçá, pelo menos a inflação, a gente vai assistindo, então, como isso vai se degradando e vai impactando o conjunto da economia. Eu insisto, o salário mínimo não significa só aqueles que de fato ganham salário mínimo em carteira. O salário mínimo impacta aposentados, impacta trabalhadores em geral, impacta a informalidade, os próprios trabalhadores da informalidade são bastante afetados pela alta ou pela desvalorização do salário mínimo, e de alguma forma ele considera que ele é colocado então como um preço importante no mercado. Pensar uma nova política nesse país que de alguma forma dialogue com distribuição de renda, com a mudança do eixo aí, né, dos mais ricos para os mais pobres, passa de alguma forma pela reconstrução de uma política de valorização do salário mínimo, e de alguma forma pode dar impulso a uma economia que parou, né? A gente precisa inverter essa roda, né, Glauco? A gente precisa colocar mais recursos, mais dinheiro na economia. Mais dinheiro na economia significa, de alguma forma, a gente colocar mais recursos na mão dos mais pobres. E, Fausto, quando a gente vê o governo se pronunciando em relação ao salário mínimo, aos dados da economia de uma forma geral, segue aquela postura, a mesma postura que havia em relação à pandemia mesmo, de negacionismo, né? O ministro Paulo Guedes, por exemplo, até fez um exercício aqui, Fausto, joguei no sistema de busca, a economia está decolando, só jogar essa frase. Aí você vê que o Paulo Guedes falou isso só esse ano, em março, em agosto, esse ano não, 2021, março, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, repetindo essa cantilena de que a economia estava decolando. E ele fez isso também em 2020 e 2019, só que a economia não decolou. Então, diante da realidade, agora é o segundo movimento, que também é bastante recorrente do governo Bolsonaro, que é se desresponsabilizar. Aí ontem ele falou sobre a perda de compra do poder do salário mínimo, justificando a desvalorização, citando a pandemia da Covid-19 e o conflito entre Rússia e Ucrânia. Só que assim como os preços dos combustíveis, isso já vinha acontecendo antes, né, Fausto? Quer dizer, ele já não concedia aumento real em 2019 e 2020, então isso é preciso ficar bastante evidente para as pessoas também, que se trata de uma escolha política, não é nenhum desígnio divino, não é nenhuma força da natureza. O salário mínimo perdeu o poder de compra por uma escolha do governo, Fausto.
Ah, não há a menor dúvida, né, Glauco? Primeiro que é uma decisão do governo federal aumentar ou não o salário mínimo para além da inflação. Isso faz parte da composição do orçamento. A gente começa agora a discutir no Congresso Nacional a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lá já está a previsão, inclusive, do aumento do salário mínimo, e que, de alguma forma, ele vai dialogando ali com o que está lá. Se você não tem nenhuma política de valorização, na melhor das hipóteses, até porque isso é um preceito constitucional, você vai ter a revisão, vai ter ali a inflação no máximo para a elevação do salário mínimo. Então tem uma escolha de onde deixar o salário mínimo. Já com relação à inflação, a gente já vem falando aqui em vários comentários, a maior parte das altas que a gente tem estão relacionadas aos preços administrados, ou seja, os preços que são definidos pelo Estado brasileiro. O atual ministro, Paulo Guedes, e o governo Bolsonaro definiram em continuar a chamada política de paridade internacional dos preços dos combustíveis, e isso tem levado a essa alta. O preço do barril produzido no Brasil, o preço do combustível produzido no Brasil é muito menor do que o preço importado, o preço que está no mercado internacional, mas para garantir o lucro ali dos acionistas, você simplesmente coloca para a população brasileira o custo internacional e que de alguma forma sequer passa por nenhum tipo de mediação ou nenhum tipo aí de nacionalização. O preço em dólar significa o preço que a gente está pagando hoje em diesel e gasolina, só que quando o preço do combustível sobe, toda a cadeia sobe. Vamos olhar também como se fala muito, né, Glauco? A gente vê muitos economistas falando que a gente precisa desindexar a economia, que o grande problema da inflação é a indexação da economia, mas eles gostam de falar isso sobre o salário mínimo, né? Normalmente sobre a questão salarial. Mas a gente olhar, por exemplo, o que está acontecendo com as tarifas elétricas, aí agora que a ANEEL começa a falar, né, começa a liberar os aumentos, todos eles, de alguma forma, solicitam para a agência o aumento da inflação do setor, e a inflação do setor, inclusive, é apresentada como maior do que a própria inflação geral. A mesma coisa acontece com os planos de saúde. Então, quando a gente vai olhando para o conjunto da economia, tudo, de certo modo, aumenta de acordo com a inflação, menos o salário, e muito menos agora o salário mínimo, que sequer tem conseguido alcançar a inflação, o que é um absurdo do ponto de vista, inclusive, constitucional. A tarifa pode ser indexada, mas o salário não. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.